A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher. A saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 2. A Espada do Destino. De Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. 7. Jasquier, disse Olhuda, destroçando com os dentes a ponta da bandagem e dando nela um nó sobre o pulso de Geralt. Gostaria que você me explicasse de onde surgiu um monte de conchas debaixo das escadas. A mulher de Drohard acabou de jogá-las fora sem esconder sua opinião sobre vocês dois. Conchas? Espantou-se o trovador. De que conchas você está falando? Não tenho a mais vaga ideia. Quem sabe se elas não caíram do bico dos patos que estavam migrando para o sul? Geralt sorriu ocultando o rosto. Lembrava-se dos palavrões soltos por Jasquier, que passara a tarde toda abrindo conchas e tateando aqueles seres pegajosos na vã tentativa de encontrar uma pérola, mas conseguindo apenas machucar os dedos e sujar a camisa. Tal fato não era de espantar, já que provavelmente não se tratava de ostras, e sim de simples mariscos ou ameijoas. A ideia de fazer uma sopa com eles fora abandonada assim que Jasquier abriu a primeira concha. O molusco tinha aparência tão pouco apetitosa e fedia tanto que chegou a fazer lacrimejar os olhos. Olhuda terminou o curativo e sentou-se num balde virado de ponta cabeça. O bruxo agradeceu, examinando a mão envolta competentemente por uma bandagem. O ferimento era profundo e bastante extenso, chegando até o cotovelo, e doía terrivelmente com qualquer movimento do braço. Geralt e Jasquier haviam feito um curativo provisório quando ainda estavam nas rochas, mas no caminho de volta o ferimento voltara a sangrar. Antes da chegada da jovem, Geralt derramara sobre ele um elixir coagulador de sangue, reforçando-o com um elixir anestésico, e esse encontrara-os no momento em que ambos tentavam costurar a ferida com um barbante preso a um anzol. Olhuda passara-lhes uma descompostura e se ocupara da tarefa de colocar uma atadura na parte lesada, enquanto Jasquier a agraciara com uma colorida descrição da batalha, garantindo antes para si os direitos exclusivos da balada a ser composta sobre o incidente. Esse, como era de esperar, cobriu Geralt com uma torrente de indagações, às quais ele não sabia como responder. Tal atitude deixou-a aborrecida e claramente desconfiada de que o bruxo escondia algo dela. Ficou amuada e parou de fazer perguntas. A Gloval já sabe, contou. Vocês foram vistos quando estavam retornando, e a senhora Drohard saiu fofocando por aí assim que viu manchas de sangue nas escadas. O pessoal todo foi correndo até as rochas na esperança de as ondas atirarem algo sobre a praia, e eles estão ali até agora, mas, pelo que pude apurar, nada encontraram. E nem vão encontrar, falou o bruxo. Amanhã vou procurar a Gloval, mas se você puder, diga-lhe para proibir as pessoas de vagarem em torno das presas do dragão. Só lhe peço que não lhe diga nada daquela escadaria, nem das fantasias de Jasquier sobre a cidade de Is. Logo surgiriam caçadores de tesouros ou de emoções e teríamos novas vítimas fatais. Eu não sou fofoqueira, respondeu Essie ofendida, afastando um cacho de cabelo que caíra sobre sua testa. Se eu lhe fiz algumas perguntas, não foi com o intuito de me sentar junto do poço e repetir para as lavadeiras tudo o que você me contou. Desculpe. Preciso dar uma saída, anunciou Jasquier repentinamente. Marquei um encontro com a Quereta. Geralt, vou pegar seu casaco porque o meu está imundo, além de continuar molhado. Tudo aqui está molhado,
disse Olhuda com sarcasmo, e com um claro sinal de repugnância, remexeu com a ponta de seu sapatinho as várias peças de roupa espalhadas pelo chão. Como podem conviver com uma bagunça dessas? Isso tem de ser torcido e pendurado para secar. Vocês são impossíveis. Tudo vai secar naturalmente, disse Jasquier, vestindo o úmido gibão do bruxo e olhando com agrado para os tachões de prata nas mangas. Pare de falar bobagens. O que é isto? Não acredito. Esta bolsa ainda continua cheia de lodo e algas. E isto? Que nojo! O que é? Geralt e Jasquier ficaram olhando em silêncio para uma concha azul cobalto que Essie segurava enojada com 2 dedos. Haviam esquecido. O molusco estava semiaberto e fedia horrivelmente. É um presente, respondeu o trovador recuando até a porta. Amanhã não é seu aniversário, fantoche? Pois então, isso aí é um presente de Geralt para você. Isto aqui? Bonita, não é? Fungou Jasquier, adicionando logo em seguida. É de Geralt para você. Foi ele mesmo quem escolheu. Bem, já está ficando tarde. Passem bem. Após a saída do bardo, Olhuda ficou calada por um momento. O bruxo olhava para o fedorento molusco e sentia-se envergonhado por ele e por Jasquier. É verdade que você se lembrou de meu aniversário? Perguntou Essie, segurando a concha longe de si. Me dê isso, falou Geralt rudemente, erguendo-se do colchão e protegendo a mão enfaixada. Peço-lhe desculpas por aquele idiota. Não, protestou ela, tirando uma pequena faca de uma bainha presa ao cinto. Efetivamente, esta concha é muito bonita e quero guardá-la como lembrança. É preciso lavá-la e livrá-la de seu conteúdo. Vou atirá-lo pela janela. Talvez os gatos o comam. Algo caiu rolando pelo chão. Geralt dilatou suas pupilas e pôde ver aquilo muito antes de Essie. Era uma pérola. Uma linda pérola opalina com uma suave tonalidade azul celeste do tamanho de uma grande ervilha. Pelos deuses! Exclamou Olhuda. Geralt! Uma pérola! Está vendo? Riu Geralt. Você acabou ganhando um presente. Fico muito feliz por isso. Geralt, não posso aceitá-la. Esta pérola deve valer... É sua, interrompeu-a o bruxo. Jasquier, embora adore fazer papel de bobo, realmente se lembrou de seu aniversário. Ele não só se lembrou, como quis lhe agradar de alguma forma. Falou disso diversas vezes. Pelo jeito, o destino ouviu seus desejos e fez com que eles se realizassem. E quanto a você, Geralt? Quanto a mim? Sim, você também quis me agradar. Esta pérola é tão linda. Deve valer uma fortuna. Não está arrependido? Estou feliz por você ter gostado. E se sinto pena de algo é do fato de ser apenas uma, assim como de... Sim, Geralt. De não ter tido a oportunidade de conhecê-la por tanto tempo quanto Jasquier, para me lembrar de seu aniversário, para poder dar-lhe presentes e agrados, para poder chamá-la de fantoche. Essie aproximou-se e tentou pôr os braços em torno de seu pescoço, mas ele, antecipando-se rápida e agilmente, evitou o contato de seus lábios com os dele, beijou friamente sua bochecha e enlaçou-a com o braço de maneira desajeitada, reservada e suave. Sentiu a jovem se contrair e recuar lentamente, mas somente à distância das mãos, que continuaram apoiadas em seus ombros. Sabia muito bem o que ela esperava que ele fizesse, porém ele não o fez. Não a puxou para perto de si. Essie soltou-o e virou-se na direção de uma suja janelinha entreaberta. Era de esperar, falou. Você mal me conhece? Esqueci que você mal me conhece. Essie, murmurou o bruxo após um breve momento de silêncio. Eu também mal o conheço, interrompeu ela com voz alterada. E daí? Amo você e não há nada que eu possa fazer contra isso. Nada. Essie. Sim, amo você, Geralt. Não importa com o que possa pensar.
Apaixonei-me por você desde o primeiro momento em que o vi lá naquela festa de noivado. Calou-se e abaixou a cabeça. Estava parada diante dele e Geralt lamentou que fosse ela e não aquele monstro marinho com uma espada oculta na água. Com o monstro ele teria alguma chance. Com ela, nenhuma. Você não disse nada, constatou S. Nada. Nenhuma palavra. Estou cansado, pensou o bruxo, e terrivelmente fraco. Preciso me sentar. Minha visão está ficando turva. Perdi um bocado de sangue e não comi nada. Preciso me sentar. Maldito cortinho. Tomara que na próxima tempestade um raio o atinja e ele pegue fogo. Maldita falta de mobília, de 2 cadeiras e uma mesa que serve de divisória e diante da qual é tão fácil e seguro manter uma conversa e até ficar de mãos dadas. Em vez disso, o que posso fazer? Tenho de me sentar no colchão e pedir que ela se sente a meu lado. E um colchão de paina é perigoso. Às vezes não dá para escapar dele, para retirar-se discretamente. Sente-se aqui, S, junto de mim. S sentou-se, meio a contragosto, delicadamente, longe, perto demais. Quando soube, sussurrou interrompendo um longo silêncio, que Jasquier trouxe você coberto de sangue, saí de casa como uma louca e corri às cegas, sem ligar para nada. Foi quando pensei. Você sabe o que pensei? Pensei que aquilo fosse fruto de magia, que você havia lançado um encanto sobre mim e me enfeitiçara de maneira oculta e traiçoeira, usando um sinal, seu medalhão com cabeça de lobo, um mal-olhado. Foi o que pensei, mas não parei de correr, porque me dei conta de que eu queria, de que queria estar submetida a seu poder. No entanto, a realidade revelou-se ainda mais terrível. Você não me enfeitiçou, nem usou magia alguma. Por que, Geralt? Por que você não me enfeitiçou? Geralt permanecia calado. Caso isso fosse fruto de magia, tudo seria simples e fácil. Teria me submetido a seu poder e estaria feliz. Mas assim, eu preciso... Não sei o que está se passando comigo. Com todos os diabos, pensou o bruxo. Se quando está comigo Yennefer se sente como me sinto agora, então tenho pena dela. E nunca mais vou me espantar. Nunca mais vou odiá-la, nunca. Porque é bem possível que Yennefer esteja sentindo exatamente o que sinto agora. A absoluta certeza de que eu deveria realizar aquilo que é irrealizável. Ainda mais irrealizável do que a união de Agloval com Chinas. A certeza de que não bastaria um pouco de sacrifício, mas que seria preciso sacrificar tudo, e assim mesmo sem saber se isso seria suficiente. Não, nunca mais vou sentir ódio de Yennefer por ela não poder e não querer me dar mais do que um pequeno sacrifício. Agora sei que um pouco de sacrifício é muitíssimo. Geralt, gemeu Olhuda, encolhendo a cabeça entre os ombros. Estou morrendo de vergonha. Envergonho-me daquilo que sinto. Uma sensação que mais parece anemia, calafrios, falta de ar. O bruxo continuava em silêncio. Sempre pensei que isso fosse um belo e sublime estado de espírito, mesmo que nos fizesse sofrer. Afinal, escrevi muitas baladas a seu respeito. Mas isso é apenas orgânico, impressionantemente orgânico. É assim que deve se sentir alguém que está muito doente ou que ingeriu veneno. Sim, porque da mesma forma como alguém que tomou veneno, nós nos prontificamos a qualquer coisa em troca de um antídoto. Até a humilhação. Se, por favor. Sim, sinto-me humilhada. Humilhada pelo fato de ter lhe revelado tudo, esquecendo a dignidade que exige de nós que soframos em silêncio. Pelo fato de eu, com minha revelação, colocar você numa situação constrangedora. Sinto-me humilhada por tê-lo deixado constrangido, mas não pude agir de outra maneira.
Faltam-me forças e sinto-me à mercê de outros, como alguém derrubado por uma grave doença. Sempre que me sinto fragilizada, tenho medo de ficar doente, solitária e sem saber o que fazer. Sempre tive medo de doenças e sempre acreditei que adoecer seria a pior coisa que me pudesse acontecer. Geralt mantinha-se calado. Sei que deveria lhe ser grata por você não ter se aproveitado da situação. Mas o fato é que não lhe sou grata. E isso é mais uma coisa da qual me envergonho, porque eu odeio esse seu silêncio e esses seus olhos horrorizados. Odeio você. Odeio por permanecer calado, por não mentir, por não... E também odeio aquela sua feiticeira em quem gostaria de enfiar uma faca por ela. Odeio-a. Mande-me sair, Geralt. Ordene que eu saia daqui, porque, por mim mesma, por minha livre vontade, eu não consigo sair daqui, ir até a cidade, ao albergue. Quero vingar-me de você por minha vergonha, por minha humilhação. Quero encontrar o primeiro homem que passar em minha frente. Que droga, pensou Geralt, ouvindo a voz de Essie rolar como uma bola de pano escadas abaixo. Ela vai começar a chorar. O que fazer numa hora dessas? O que fazer? Os encolhidos ombros de Essie sacudiam-se violentamente. A jovem virou a cabeça e se pôs a chorar, num silencioso e assustadoramente calmo choro incontido. Não sinto nada, constatou Geralt horrorizado. Absolutamente nada. Nenhuma emoção. O fato de estar abraçando os ombros dela não passa de um gesto calculado e pensado, não espontâneo. Estou abraçando-a porque sinto que é o que se espera de mim e não porque desejo. Não sinto nada. Quando a abraçou, ela imediatamente parou de chorar, secando as lágrimas, sacudindo a cabeça e virando o rosto para que ele não pudesse vê-lo. Depois aninhou-se em seus braços, apertando a cabeça contra seu peito. Um pouco de sacrifício, pensou ele. Apenas um pouco de sacrifício. Pelo menos isso a acalmaria. Um abraço, um beijo, uma suave carícia. Ela não pediria mais nada. E se pedisse, que mal haveria nisso? Um pequeno sacrifício, um pequenino sacrifício. Afinal, ela é linda e merece. Caso ela pedisse mais, aquilo a acalmaria. Um ato de amor silencioso, sereno e delicado. E quanto a mim não faz diferença alguma, porque esse cheira a vermelha e não a lilás e groselha. A pele de Essie não tem aquele frescor e eletricidade. Os cabelos de Essie não parecem um negro tornado de cachos brilhantes. Os olhos de Essie são lindos, suaves, quentes e de um azul intenso, mas não ardem com uma fria e desapaixonada cor de violeta. Essie adormecerá em seguida, virará a cabeça, entreabrirá os lábios. Essie não sorrirá triunfalmente, porque Essie não é Yennefer. E é por isso que não consigo prestar-me a esse pequeno sacrifício. Essie, não chore, por favor. Está bem. Não vou mais chorar, respondeu ela, afastando-se dele lentamente. Compreendo. Não pode ser de outro modo. E ficaram ambos assim, calados e sentados um ao lado do outro, sobre o colchão de paina. Anoitecia. Geralt, falou Essie com voz trêmula, quem sabe se não possa vir a acontecer assim como se passou com aquele molusco, com aquele estranho presente. Quem sabe se, apesar de tudo, mais tarde, depois de um tempo, nós não acabemos encontrando uma pérola. Vejo essa pérola, respondeu Geralt, engastada artisticamente numa florzinha com pétalas de prata. Vejo-a pendurada numa correntinha de prata em torno de seu pescoço, assim como eu porto meu medalhão. Ela será seu talismã, Essie.
Um talismã que a protegerá de qualquer mal. Meu talismã, repetiu ela, baixando a cabeça. Uma pérola que engastarei em prata e da qual jamais me separarei. Uma joia que ganhei como compensação. Será que um talismã desses poderá trazer felicidade? Sim, esse. Pode estar certa disso. Posso ficar aqui com você mais um pouquinho? Pode. O dia estava acabando e escurecia. E eles permaneciam sentados sobre o colchão de paina no quartinho do sótão, desprovido de móveis, e no qual havia apenas um balde e uma velinha apagada no chão, no meio de uma solidificada poça de cera. Ficaram assim, sentados, em silêncio, por muito tempo, até a chegada de Jasquier. Ouviram quando ele se aproximava, dedilhando o alaúde e cantarolando. O trovador entrou, observou-os e não disse nada, nem uma palavra. Esse, também calada, ergueu-se e saiu, sem olhar para eles. Jasquier não dissera uma palavra sequer, mas o bruxo viu em seus olhos as que não foram ditas. 8. Uma raça racional, repetiu Aglovale, pensativo, apoiando o cotovelo no braço da poltrona e o queixo na mão. Uma civilização submarina. Monstros marinhos vivendo no fundo do mar. Escadarias que levam às profundezas. Geralt, você deve me tomar por um príncipe extraordinariamente crédulo. Olhuda, parada ao lado de Jasquier, pigarreou de maneira zangada. O bardo sacudiu a cabeça, mal podendo acreditar no que acabara de ouvir. Já o bruxo não demonstrou reação alguma. Para mim, tanto faz, retrucou em voz baixa, se você acredita ou não em mim. No entanto, sinto-me na obrigação de preveni-lo. Qualquer embarcação que se aproximar das presas do dragão, ou qualquer pessoa que chegar até lá durante a maré baixa, estará correndo perigo. Um perigo mortal. Se você quiser se certificar se isso é verdade e estiver disposto a correr o risco, será uma decisão exclusivamente sua. Eu, de minha parte, apenas o previno. Ora, expressou-se repentinamente o administrador Zeleste, sentado no vão de uma janela atrás de Aglovale. Se aquilo lá são monstros como elfos e outros gobelinos, não temos medo deles. O que temíamos era que se tratasse de algo pior, de, valha-nos os deuses, frutos de magia. Pelo que diz o bruxo, aqueles seres são topes ou outros palmados seres marinhos. Existem meios de se livrar de topes. Ouvi falar de um feiticeiro que conseguiu dar um fim neles no lago Mokva num piscar de olhos. Derramou um barril de uma poção mágica na água do lago e pronto. Os malditos topes sumiram por completo. Não sobrou nem vestígio deles. É verdade, falou o até então calado Dronhard. Não sobrou nem vestígio deles, nem de lambaris, lúcios, caranguejos e mexilhões. Brilhante, disse Aglovale sarcástico. Agradeço-lhe por tão brilhante sugestão, Zeleste. Você teria mais alguma coisa de semelhante teor? É verdade que o mágico exagerou na dose, respondeu o administrador enrubescido. Aparentemente, ele apertou demais a varinha de condão e agitou um tiquinho a mais o braço. Mas nós podemos dar conta do recado mesmo sem mágicos. O bruxo diz que é possível lutar com aqueles monstros e derrotá-los. Portanto, teremos uma guerra, Alteza. Como nos velhos tempos. Isso não é algo novo para nós, não é verdade? As montanhas viviam cheias de bobolacos. E onde estão eles agora? Nas montanhas. Ainda vagam elfos selvagens e pantânamas, mas logo, logo eles também haverão de sumir. Lutaremos para conquistar aquilo que é nosso, como nossos avós. E o que dizer das pérolas
que somente poderiam ser vistas por meus netos? Indagou o príncipe, fazendo uma careta de desagrado. Teríamos de esperar por tempo demais, Celeste. Não vai ser tão difícil assim. Imagino nossa atuação da seguinte maneira. Cada embarcação com pescadores será escoltada por 2 barcos com arqueiros. Em pouco tempo daremos uma lição e tanto àqueles monstros marinhos. Ensinar-lhes-emos o que é ter medo. Não é verdade, Sr. Bruxo? Geralt lançou-lhe um olhar frio e nem se dignou a responder. Agloval virou a cabeça, mostrando seu nobre perfil e mordendo os lábios. Em seguida olhou para o bruxo, apertando os olhos e franzindo a testa. Você não cumpriu o trabalho que lhe confiei, Geralt, disse. Falhou novamente. Não posso negar que você demonstrou boas intenções, mas acontece que eu não pago por boas intenções. Pago por resultados, por efeitos. E os efeitos, perdoe-me a expressão, são uma merda. Portanto, você não ganhará merda alguma por seu serviço. Muito bonito, Alteza, observou Jasquier jocosamente. Foi uma pena Vossa Alteza não ter estado conosco lá perto das presas do dragão. O bruxo e eu talvez lhe dessemos uma chance de se encontrar cara a cara com um daqueles monstros vindos do mar com uma espada na mão. Talvez aí Vossa Alteza acabasse compreendendo do que se tratava e pararia de barganhar o valor da remuneração. Como um reles feirante, completou Olhuda. Não tenho por costume discutir preços, negociar ou barganhar, falou Agloval calmamente. O que eu disse foi que não lhe pagarei um copeque sequer, Geralt. Nosso trato rezava o seguinte: avaliar a gravidade do perigo, eliminar a ameaça e tornar possível o retorno das atividades da pesca de pérolas sem risco algum para os mergulhadores. E Você vem a mim falando de uma raça racional que vive no fundo do mar e recomendando que me mantenha distante do lugar que me proporciona boas receitas. E o que você fez? Pelo que afirma, matou alguns. Quantos? Não importa quantos, respondeu Geralt, empalidecendo levemente. Pelo menos para você, Agloval. Pois é, principalmente por você não ter apresentado prova alguma. Se pelo menos você tivesse trazido a mão direita daqueles peixes-sapo, talvez eu fizesse um esforço e lhe pagasse a costumeira remuneração de meu guarda-caça por um par de orelhas de lobo. Sendo assim, disse o bruxo friamente, não me resta mais nada a dizer-lhe senão adeus. Pois saiba que está enganado, retrucou o príncipe. Resta-lhe outra coisa. Um trabalho permanente com um bom salário, além de casa e comida. A posição e a patente de capitão de minha guarda armada, que a partir deste instante passará a acompanhar os pescadores de pérolas. Essa função não precisará ser para sempre, mas apenas até o momento em que aquela raça racional adquira juízo suficiente para manter-se longe de meus barcos, evitando-os como se evita o fogo. O que você tem a dizer sobre isso? Agradeço, mas não estou interessado. O bruxo contorceu os lábios num simulacro de sorriso. Não me agrada esse tipo de trabalho. Considero a ideia de travar guerras com outras raças uma total estupidez. Talvez isso seja uma ótima diversão para príncipes entediados e que não têm nada melhor para fazer, mas não para mim. Ora, quanta empáfia, sorriu Agloval. Quanta altivez! Tenho de admitir que você recusou a proposta de uma forma que não envergonharia um rei. Você abre mão de um bom dinheiro com a pose de um ricaço após um lauto almoço. Diga-me, Geralt, já almoçou hoje? Não? E amanhã? E depois de amanhã? Vejo poucas chances, bruxo, muito poucas. Se está sendo difícil ganhar dinheiro em condições normais, imagine como será mais ainda com um braço numa tipóia. Como você ousa? Exclamou Olhuda agudamente. Como ousa falar com ele dessa maneira, Agloval? O braço na tipóia foi destroçado quando ele estava cumprindo suas ordens. Como pode ser tão abjeto? Pare, pediu Geralt. Pare, Essie. Isso não faz sentido. Não é verdade, respondeu ela furiosa.
Faz todo o sentido. Alguém tem de finalmente dizer isso na cara desse príncipe, que assim se autodenominou, aproveitando-se do fato de ninguém lhe ter feito concorrência para assumir o poder sobre um rochoso pedaço de praia no qual ele agora acha que tem o direito de humilhar outros. Aglovale enrubesceu e cerrou os lábios, mas não se mexeu nem disse uma palavra. Sim, Aglovale, continuou S. Você se diverte com a possibilidade de humilhar os outros. Fica feliz com o desprezo que pode demonstrar a um bruxo disposto a arriscar a vida em troca de seu dinheiro. Mas saiba que o bruxo não dá a mínima para seu desprezo e sua falta de consideração, que essa sua atitude não causa nele impressão alguma e que, na verdade, ele nem a percebe. O bruxo não sente aquilo que sentem seus súditos, Celeste e Drowhard, uma enorme e profunda vergonha. O bruxo tampouco sente o que sentimos nós, eu e Jasquier, repugnância. E você sabe, Aglovale, por que é assim? Vou lhe dizer, porque o bruxo sabe que ele é melhor, que ele vale mais do que você. É isso que lhe dá a força que ele tem. S calou-se e abaixou a cabeça, mas não suficientemente rápido para Geralt não notar as lágrimas que brilharam em seus belos olhos. A jovem levou a mão até uma florzinha com pétalas de prata, uma florzinha com uma enorme pérola azul celeste engastada no centro. As pétalas, trançadas com maestria, eram deslumbrantes. Drowhard, pensou o bruxo, ultrapassou minhas expectativas. O artesão recomendado por ele fizera um trabalho realmente magnífico e não cobrara de Geralt pelo serviço. Drowhard pagara por tudo. Por isso, prezado príncipe, retomou Olhuda erguendo a cabeça, não se ridicularize propondo ao bruxo a função de um mercenário no exército que você pretende levantar contra o oceano. Não nos faça rir, pois sua proposta somente pode provocar risos. Será que ainda não entendeu? Você pode pagar a um bruxo para executar uma tarefa. Pode contratar seus serviços para defender pessoas do mal, para protegê-las de uma ameaça, de um perigo. Mas não pode comprar um bruxo. Não pode usá-lo para seus próprios fins, porque um bruxo, mesmo ferido e faminto, é muito melhor que você. É mais valioso. E é por isso que ele está se lixando para a sua ignóbil proposta. Entendeu? Não, senhorita Daven, respondeu Aglovale friamente. Não entendi. Ao contrário, estou cada vez mais confuso. E o que menos compreendo de tudo é o fato de eu não ter ainda ordenado que vocês três fossem enforcados. Não sem antes levarem uma surra e serem marcados com ferro em brasa. Como você, senhorita Daven, gosta de aparentar ser uma daquelas pessoas que tem resposta para tudo, diga-me, por favor, por que não fiz isso até agora? Com o maior prazer, disparou em resposta a poetisa. Você não fez isso, Aglovale, porque lá no fundo, bem no fundo de sua alma, ainda há uma centelha de decência, um restinho de honra ainda não esmagado pela empáfia de um novo rico e comerciante de meia tigela. Bem no fundo, Aglovale, no fundo de seu coração, de um coração capaz de se apaixonar por uma sereia. Aglovale ficou pálido e apertou as mãos nos braços da poltrona. Bravo, pensou o bruxo. Bravo, S. Você foi maravilhosa. Estava orgulhoso dela e, ao mesmo tempo, teve uma sensação de pesar, de profundo pesar. Vão embora, falou Aglovale. Podem ir para onde quiserem. Deixem-me em paz. Adeus, príncipe, disse S. E aceite um conselho como presente de despedida. Um conselho que o bruxo deveria lhe dar, mas que eu não quero que ele lhe dê. Não quero que ele se rebaixe a ponto de lhe dar conselhos, e diante disso eu mesma o darei. Sou todo ouvidos. O oceano é enorme, Aglovale. Ninguém ainda investigou o que existe além dele, atrás do horizonte, se é que existe de fato alguma coisa. O oceano é maior do que qualquer daquelas selvas para cujas profundezas vocês expulsaram os elfos. Ele é menos acessível do que as montanhas e os desfiladeiros nos quais vocês massacraram os bobolacos. E lá,
no fundo do oceano, vive uma raça que sabe usar armas e domina a arte de fundir metais. Tome cuidado, Agloval. Caso barcos de arqueiros comecem a acompanhar as embarcações dos pescadores, você poderá iniciar uma guerra com um inimigo que não conhece. É como mexer num vespeiro. Portanto, recomendo-lhe que deixe o mar para eles, porque o mar não é para você. Você não sabe e nunca saberá aonde levam os degraus daquela escadaria que desce a partir das presas do dragão. A senhorita está enganada, distinta S, respondeu Agloval calmamente. Vamos descobrir aonde levam aqueles degraus. E mais ainda, desceremos por eles até o fim. Vamos investigar o que existe naquela porção do oceano, se efetivamente houver lá alguma coisa. E tiraremos daquele oceano tudo o que for possível. E se nós não o fizermos, nossos netos o farão. É apenas questão de tempo. Sim, faremos isso, mesmo que o oceano tenha de ficar vermelho de tanto sangue derramado. E você sabe disso, S, já que escreve crônicas da humanidade em suas baladas. A vida não é uma balada, minha miudinha e pobre poetisa de lindos olhos, perdida no meio de suas belas palavras. A vida é uma luta constante, uma luta que nos foi ensinada por aqueles mesmíssimos bruxos que você acha serem mais valiosos do que nós. Foram eles quem nos mostraram o caminho, aplainando-o e cobrindo-o de cadáveres daqueles que se opuseram a nós, seres humanos. Nós, S, apenas continuamos aquela luta. Somos nós e não os poetas que escrevemos a crônica da humanidade. E não precisamos mais de bruxos, pois, a esta altura, nada mais poderá nos deter. Nada! S empalideceu, soprou o cacho de cabelo que lhe caíra sobre a testa e ergueu orgulhosamente a cabeça. Nada, Agloval. Nada, S. A poetisa sorriu. Dos aposentos vizinhos vieram gritos e sons de grande agitação. Pajens e guardas adentraram o salão, ajoelhando-se junto à porta e abrindo alas. No vão da porta surgiu Shinas. Seus cabelos verde claros estavam penteados artisticamente, presos por um diadema de corais e pérolas. Trajava um vestido da cor da água do mar, com folhos brancos como espuma. O decote era bem grande, de modo que os encantos da sereia, embora parcialmente encobertos e enfeitados com um colar de nefrita e lápis-lazuli, continuavam dignos de admiração. Shinas, gemeu Agloval caindo de joelhos. Minhas Shinas. A sereia aproximou-se lentamente. Seu andar era fluido e gracioso como o movimento das ondas do mar. Parou diante do príncipe, sorriu, mostrando os brilhantes dentes perolados, e pegando a cauda do vestido com as mãozinhas, ergueu-o suficientemente alto para que todos pudessem avaliar o trabalho da feiticeira do mar. Geralt engoliu em seco. Não havia dúvida de que a feiticeira sabia o que eram pernas bonitas e como fazê-las. Minha balada! Exclamou Jasquier. Exatamente como em minha balada. Ela trocou sua cauda por um par de pernas para agradar a ele, mas perdeu a voz. Não perdi coisa alguma, respondeu Shinas com voz melodiosa e na mais pura língua comum. Por enquanto, após a operação, sinto-me como nova. Você fala nossa língua? E daí? Não posso? Como vai você, cabelos brancos? Ah, vejo que sua amada também está aqui. S. Daven, se me lembro bem. Vocês dois já se conhecem melhor ou continuam mal se conhecendo? Shinas, gemeu Agloval comovido, aproximando-se dela ainda de joelhos. Meu amor, minha adorada, única. Quer dizer que você, finalmente... Shinas... A sereia, num gesto encantador, estendeu-lhe a mão para ser beijada. Pois é, porque eu também o amo, seu bobinho. E que tipo de amor seria esse se o apaixonado não estivesse disposto a fazer um pequeno sacrifício? 9. Partiram de Bremerwood numa fresca madrugada,
no meio de uma neblina que obnubilava o brilho da bola avermelhada que emergia no horizonte. Partiram os três conforme haviam decidido. Não discutiram isso, não planejaram. Simplesmente quiseram passar algum tempo juntos. Abandonaram o Pontal Rochoso, despediram-se dos penhascos escarpados das praias, das estranhas formações calcárias esculpidas pelas ondas e pelo vento. No entanto, mesmo quando chegaram ao verdejante e florido vale Dol Adelat, ainda sentiam o cheiro do mar nas narinas, assim como lhes ecoavam nos ouvidos os estrondos das ondas da maré vazante e os assustadores e selvagens gritos das gaivotas. Jasquier falava sem cessar, pulando de assunto em assunto e nunca concluindo um deles. Falou de um país chamado Barça e seu estúpido costume de as virgens zelarem pela castidade até a hora do casamento, dos pássaros metálicos da ilha Inis Porhoet, das águas vivas e das águas mortas, do gosto e das estranhas propriedades de um vinho safirino conhecido como Sil, e, finalmente, dos quadrigêmeos reais de Ebing, os agressivos e insuportáveis fedelhos chamados Putzi, Gritzi, Mitzi e Juan Pablo Wassermiller. Discorreu sobre as novas tendências nos campos da música e da poesia lançadas pela concorrência, que, segundo sua opinião, não passavam de espectros que simulavam as atividades de seres vivos. Gerald permanecia calado. S também. No máximo respondia com monossílabos. O bruxo sentia seu olhar fixo nele, um olhar que ele tentava evitar. Atravessaram o rio Adalate, numa balsa cujos cabos eles mesmos tiveram de puxar, uma vez que o balseiro responsável, num patético estado de embriaguez, mortalmente pálido e com os olhos fixos num ponto distante, respondia a todas as perguntas que lhe eram feitas com apenas uma palavra, que soava como Berg. A região na outra margem do Adalate agradou ao bruxo. A maior parte dos vilarejos ao longo do rio era cercada por paliçadas, o que permitia prever grandes oportunidades de trabalho. Quando estavam dando de beber aos cavalos numa manhã, Olhuda, aproveitando o momento em que Jasquier se ausentara, aproximou-se de Gerald. O bruxo não teve tempo de se afastar. Foi pego de surpresa. Gerald, disse ela em voz baixa, eu já não suporto mais. Isto está acima de minhas forças. O bruxo esforçou-se para evitar seu olhar, mas ela não lhe deu chance. Plantou-se diante dele, brincando com a pérola azul celeste engastada na florzinha de prata pendurada em seu pescoço. Gerald voltou a lamentar o fato de ela não ser um monstro marinho com uma espada oculta na água. Gerald, vamos ter de dar um jeito nisto, não acha? Aguardava uma resposta. Algumas palavras. Um pequeno sacrifício. Entretanto, o bruxo estava ciente de que não tinha nada que pudesse lhe dar. Não queria mentir, mas também não desejava fazê-lo sofrer. A situação foi salva por Jasquier, pelo infalível Jasquier, com seu infalível tato, que apareceu repentinamente. É claro que sim, gritou, atirando na água o bastão com o qual estivera remexendo juncos e enormes urtigas na beira do rio. É lógico que vocês têm de dar um jeito nisso. Está mais do que na hora. Não aguento mais ficar olhando para o que está se passando entre vocês dois. O que você espera dele, fantoche? O impossível? E você, Gerald, está esperando o quê? Que Olhuda leia sua mente assim como aquela outra? E que depois de ler sua mente se dê por satisfeita, enquanto você permanecerá confortavelmente mudo, sem ter de explicar nada, declarar nada, nem negar nada, sem ter de se revelar? Quanto tempo e quantos fatos serão necessários para vocês perceberem o que está em jogo? Daqui a alguns anos, em lembranças? Com todos os diabos, será que não se dão conta de que amanhã vamos nos separar? Pelos deuses! Eu não aguento mais vocês. Eu estou até aqui dos dois. Muito bem, escutem.
Vou preparar um caniço e sairei para pescar, deixando-os sozinhos para terem um momento só para vocês e para poderem dizer tudo o que sentem na alma um para o outro. Isso não é tão difícil quanto parece. E depois, em nome dos deuses, façam aquilo. Faça aquilo com ele, fantoche. Faça aquilo com ela, Geralt, e seja gentil. E aí, com todos os diabos, ou vocês ficarão curados de uma vez por todas, ou então... Jasquier girou violentamente sobre os calcanhares e se afastou rápido, quebrando alguns juncos e praguejando. Fez um caniço com o galho de uma aveleira, amarrou nele um fio de crina de cavalo para servir de linha e ficou pescando até o anoitecer. Quando ele se afastou, Geralt e Essie permaneceram de mãos dadas, apoiados num salgueiro inclinado sobre o rio. O bruxo então começou a falar. Falou baixinho e por muito tempo, e os olhos de Olhuda encheram-se de lágrimas. Depois, pelos deuses, fizeram aquilo, ela e ele. E tudo foi bem. 10. No dia seguinte, os três organizaram uma espécie de ceia de despedida. Essie e Geralt, ao passarem por um vilarejo, compraram um cordeiro já preparado. Enquanto eles discutiam o preço, Jasquier roubou algumas cabeças de alho, uma cebola e uma cenoura de uma horta atrás da choupana. Ao partirem, conseguiram ainda furtar uma panela pendurada na cerca de uma ferraria. O fundo da panela estava furado, mas o bruxo soldou-o com o sinal de Ing. A ceia foi realizada numa clareira no meio da floresta. As chamas pululavam alegremente, a panela borbulhava. Geralt, à falta de uma colher de madeira, mexia cuidadosamente seu conteúdo com um ramo de pinheiro. Jasquier descascou a cebola e cortou a cenoura em rodelas. Olhuda, que não tinha noção alguma da arte de cozinhar, amenizava a passagem do tempo tocando o alaúde e cantando quadrinhas picantes. Foi uma ceia festiva, porque de madrugada os três se separariam, cada um seguindo o próprio caminho em busca de algo que, na verdade, já possuíam. No entanto, não sabiam nem sequer desconfiavam que o tinham. Não faziam a menor ideia de aonde os levaria o caminho que tomariam de manhãzinha, cada um para o seu lado. Depois de comer bem e beber a cerveja com a qual foram presenteados por Dronhard, ficaram conversando e rindo. Mais tarde, Jasquier e Essie travaram uma competição de canto. Geralt, com as mãos atrás da cabeça, ficou deitado sobre um leito de ramos de pinho, convicto de que nunca ouvira vozes tão belas e canções tão lindas. Pensava em Yennefer. Também pensava em Essie. Tinha o pressentimento de que... Para finalizar, Olhuda e Jasquier cantaram o famoso dueto de Cynthia e Vetvern, uma fabulosa área sobre o amor que começava com as palavras: verti mais de uma lágrima. Geralt teve a impressão de que até as árvores se inclinaram para ouvir melhor aqueles dois. Terminada a área, Essie, cheirando a verbena, deitou-se junto dele, enfiando-se debaixo de seu braço e aninhando a cabeça em seu peito. Soltou alguns suspiros e adormeceu suavemente. O bruxo adormeceu muito, muito tempo depois. Jasquier, olhando as brasas da fogueira, ficou sentado sozinho por um longo período, dedilhando o alaúde. Começou com alguns acordes tímidos, que se transformaram numa bela e suave melodia. Os versos se formaram simultaneamente, acomodando-se na música como insetos no interior de um translúcido âmbar amarelo. A balada falava de certo bruxo e certa poetisa, de como o bruxo e a poetisa se encontraram numa praia, entre gritos de gaivotas, e se apaixonaram à primeira vista, de como era lindo seu amor, de como nada, nem mesmo a morte, seria capaz de destruir aquele amor e separá-los. Jasquier sabia que poucos acreditariam na história contida na balada, mas não se preocupava com isso. Sabia que as baladas não eram compostas para que as pessoas acreditassem no que diziam os versos, mas para que se emocionassem com eles. Alguns anos mais tarde, Jasquier poderia ter modificado o teor de sua balada, contando o que se passara realmente, mas não o fez.
A verdadeira história não teria emocionado quem quer que fosse. Quem gostaria de ouvir que o bruxo e a poetisa se separaram e nunca mais se viram, e que 4 anos mais tarde ela morreu de varíola no decurso de uma epidemia que eclodira em Vizin? Certamente ninguém estaria interessado em saber que ele, Jasquier, conseguiu tirar o corpo da poetisa do meio de uma pilha de cadáveres em chamas e a enterrou sozinha e segura numa floresta longe da cidade, com as 2 coisas que ela lhe pedira: seu alaúde e sua pérola azul celeste, da qual jamais se separara. Não, Jasquier manteve a primeira versão da balada. Mesmo assim, nunca a cantou. Nunca. A ninguém. Ainda antes do alvorecer, um faminto e furioso lobisomem aproximou-se do acampamento, porém, ao ver que era Jasquier, ficou escutando seu canto por certo tempo e depois se foi. A Espada do Destino. 1. Encontrou o primeiro cadáver por volta do meio-dia. A visão de mortos raramente chocava o bruxo. Na maior parte das vezes, olhava para eles com absoluta indiferença. Dessa vez, porém, isso não aconteceu. O garoto devia ter em torno de 15 anos. Estava caído de costas, com as pernas bem abertas e o rosto contorcido numa expressão de terror. Apesar disso, Geralt sabia que tivera uma morte rápida, não sofrera e, provavelmente, nem se dera conta de que estava morrendo. A flecha o acertara no olho, penetrando profundamente no crânio, até o ocipício. A outra extremidade da flecha, que sobressaía no meio da grama, tinha penas de fazão listradas de amarelo. O bruxo olhou rapidamente ao redor e não teve dificuldade em encontrar o que estava procurando. Outra flecha idêntica à anterior, cravada no tronco de um pinheiro a uns 6 passos de distância. Adivinhou o que se passara. O garoto não entendera o aviso e, ao ouvir o silvo da flecha e o som com o qual esta se cravara no pinheiro, entrara em pânico e correra na direção errada, na direção de quem lhe ordenara que parasse e recuasse. Nem mais um passo humano, dizia aquele silvo venenoso, acompanhado do som da flecha cravando-se na árvore. Suma daqui imediatamente, humano. Saia imediatamente de Brokilon. Humano, você conquistou o mundo todo e está por toda parte. Para onde quer que se olhe, lá está você, trazendo consigo aquilo que chama de modernidade, de época de mudanças, de desenvolvimento. Só que nós não queremos tê-lo aqui. Nem você, nem seu desenvolvimento. Não desejamos as mudanças que você traz. Não queremos nada do que você traz. Um silvo e aquele som. Fora daqui. Fora de Brokilon. Suma de Brokilon, pensou Geralt. Não importa que você tenha apenas 15 anos e esteja atravessando a floresta atordoado de medo, sem conseguir encontrar o caminho de casa. Não importa que tenha 70 anos e precise sair por aí catando lenha, pois, caso se revele inútil, será expulso da choupana e ninguém lhe dará comida. Não importa que tenha 6 anos e venha para cá atraído pela beleza das flores silvestres numa clareira iluminada pelo sol. Suma de Brokilon. Um silvo e um som. Antigamente, continuou Geralt a dizer a si mesmo, antes de dispararem uma flecha mortal, costumavam avisar 2 e até 3 vezes. Mas isso foi antigamente e em outros tempos. É o preço do progresso. A floresta não parecia merecer fama tão terrível quanto a que gozava. Não havia dúvida de que era extraordinariamente selvagem e difícil de atravessar, mas tratava-se da típica dificuldade de uma mata cerrada, na qual cada fresta de luz, cada raio de sol que conseguia atravessar os ramos e os galhos de densa folhagem das árvores mais altas era imediatamente aproveitado por dezenas de tenros amieiros, álamos, bétulas, amoreiras, zimbros e samambaias, que cobriam com seus brotos os ressecados galhos e os apodrecidos troncos das árvores mais velhas que já haviam perdido a luta pela sobrevivência e chegado ao fim. No entanto, a mata não estava envolta num silêncio ameaçador.
algo que seria de esperar de um lugar como aquele. Não. Brokilon vivia. Insetos uniam, lagartixas rumorejavam serpenteando por entre os pés, besouros de diversas cores voavam por toda parte, milhares de aranhas sacudiam as teias coalhadas de gotículas de orvalho, pica-paus perfuravam os troncos das árvores com uma série de golpes do bico, gralhas e corvos grasnavam no meio da vegetação. Brokilon vivia. O bruxo, porém, não se deixava enganar. Sabia onde estava. Lembrava-se do rapazola com a flecha cravada no olho. No meio do musgo e das folhas caídas no chão, aqui e ali podia ver esbranquiçados ossos percorridos por formigas vermelhas. Continuou a avançar, com cuidado, mas rápido. Os rastros eram frescos. Esperava chegar a tempo de parar e fazer retroceder o grupo de pessoas à sua frente. Iludia-se com a ideia de que não seria tarde demais. Mas foi. O segundo cadáver teria passado despercebido, não fosse o reflexo do sol na lâmina de uma curta espada que tinha na mão. Era um adulto. O simples traje cinzento fazia crer que se tratasse de alguém de um extrato social mais baixo. A vestimenta, se não se levassem em consideração as manchas de sangue em torno de 2 flechas cravadas no peito, era nova e limpa, o que indicava que o morto não podia ter sido apenas um criado. Geralt olhou em volta e viu o terceiro cadáver, com gibão de couro e capa verde curta. A terra a seu redor estava revolvida e com pedaços de musgo arrancado, o que não deixava dúvida de que aquele homem demorara muito para morrer. Ouviu um gemido. Ao separar rapidamente um amontoado de caules de zimbros, viu uma cratera formada por uma árvore derrubada por uma ventania. Entre as descobertas raízes de um pinheiro, jazia um homem de compleição robusta, cabelos negros encaracolados e barba também negra, que contrastava com a palidez mortal do rosto. Seu claro gibão de pele de cervo estava vermelho de tanto sangue. O bruxo pulou para dentro do buraco. O ferido abriu os olhos. Geralt, gemeu. Pelos deuses, eu devo estar sonhando. Freixenet? Espantou-se o bruxo. O que está fazendo aqui? Não se mexa, falou Geralt, ajoelhando-se a seu lado. Onde você foi ferido? Não vejo a flecha. Ela atravessou meu corpo. Consegui quebrar a ponta e puxar a haste para fora. Escute, Geralt. Não fale, Freixenet, para não engasgar com o sangue. A flecha varou seu pulmão. Vou ter de dar um jeito de tirá-lo daqui. O que você e seus loucos estavam fazendo em Brokilon? Este é um território das Dríades, seu santuário, do qual ninguém consegue sair com vida. Não sabia disso? Mais tarde, sussurrou Freixenet, cuspindo sangue. Vou lhe contar tudo mais tarde. Por enquanto, tire-me daqui, mais devagar. Está doendo muito. Não vou conseguir, disse Geralt, endireitando-se e olhando em volta. Você é pesado demais. Então me deixe aqui, gemeu o ferido. Se não há outro jeito, deixe-me onde estou, mas salve-a. Pelos deuses, salve-a. Salvar quem? A princesinha. Encontre-a, Geralt. Não se mexa com todos os diabos. Vou fazer uma maca e arrastá-lo para fora deste buraco. Freixenet tossiu pesadamente e voltou a cuspir. Um denso filete de sangue ficou pendendo de sua barba. O bruxo praguejou, saltou para fora do buraco e olhou em volta. Precisava de 2 arvorezinhas e, com esse intuito, encaminhou-se rapidamente para a beira da clareira, onde vira alguns pequenos amieiros. Um silvo e um som. Geralt parou imediatamente. A haste da flecha cravada no tronco à altura de sua cabeça tinha penas de gavião. Olhando para ela, o bruxo pôde constatar de onde fora disparada.
A uns 50 passos dele havia uma outra cratera, ladeada por uma árvore caída com um grande naco de terra grudado ao emaranhado das raízes que apontavam para o céu. Cresciam ali muitos abrunheiros entre os escuros troncos de bétulas. Não viu viva alma. Sabia que não veria. Lentamente, muito lentamente, ergueu os 2 braços. Seadmil, vain etne mealt eduen canel, essia Gwenham Blade. Então ouviu o abafado som da corda de um arco e da flecha disparada de um modo que lhe permitiu vê-la, direto para cima. Geralt acompanhou com o olhar como ela se erguia, atingia o ponto máximo e caía em curva. Não se moveu. A flecha afundou verticalmente no musgo a 2 passos dele. Logo em seguida fincou-se a seu lado mais uma, sob o mesmo ângulo. Ficou com medo de não ter a oportunidade de apreciar a terceira. Meat etne! Gritou de novo. Essia Gwynblyde! Glyde vivord! Soou uma voz, mas parecendo um sussurro do vento. Mas foi uma voz e não uma flecha. Continuava vivo. O bruxo desafivelou lentamente o cinturão, pegou a espada com a bainha e atirou-as para longe. A segunda dríade surgiu silenciosamente detrás do tronco de um pinho envolto por ramos de abrunheiro, a menos de 10 passos de distância dele. Embora ela fosse pequena e magra, o tronco parecia ser ainda mais fino. Geralt não conseguia entender como não a percebera antes. Talvez tivesse sido a aparência de sua roupa, uma combinação de estranhamente cozidos pedaços de tecido das mais variadas nuances de verde e marrom cobertas de folhas e fragmentos de cortiça, cujo formato não impedia notar a esbelta silhueta de quem a vestia. Seus cabelos presos por uma tira de pano preto eram cor de oliva, e seu rosto apresentava listras pintadas com tinta feita de casca de nozes. Como era de esperar, apontava para ele um arco com a corda esticada. Etne, começou Geralt. Taesaep. O bruxo calou-se obedientemente, mantendo-se imóvel, com os braços afastados do torso. Ela não abaixou o arco. Dunca! Gritou. Brian! Cá embora! A dríade que disparara as flechas emergiu do meio dos abrunheiros, passou pelo tronco de árvore caído e saltou agilmente sobre a cratera. Embora o chão estivesse coberto de galhos ressecados, não se ouviu sequer um deles estalar sob seus pés. Geralt ouviu um leve sussurro às suas costas, como um farfalhar de folhas agitadas por uma brisa. Compreendeu que havia uma terceira dríade atrás de si. E foi exatamente ela que, saltando com agilidade para o lado, pegou sua espada. Os cabelos cor-de-mel estavam presos por tiras de junco. A aljava repleta de flechas pendia de um dos ombros. A dríade que estava mais distante, aquela que surgira dos abrunheiros, aproximou-se. Seu traje não se diferenciava do das companheiras. Os opacos cabelos cor de tijolo estavam adornados com uma guirlanda de alfafa e urze. Segurava um arco com uma flecha adaptada à corda, mas sem esticá-la. «Temhes imelt aeb eitneelev?» perguntou, chegando muito perto. Tinha a voz extremamente melodiosa e enormes olhos negros. «És Gwynblyde?» «Aé. Aé-se-á», começou o bruxo, mas as palavras do dialeto broquilonense, que soavam tão melodicamente na boca da dríade, travavam em sua garganta e faziam doer seus lábios. «Será que nenhuma de vocês fala língua comum? Não domino bem.» «Anbael, Vortling», cortou ela. «Sou Gwynblyde, o lobo branco. A dama Etne me conhece. Estou indo a seu encontro, levando-lhe uma mensagem. Já estive em Brokilon, em Duel Canel.» «Gwynblyde», murmurou a dríade de cabelos cor de tijolo, semicerrando os olhos. «Vatgern?» «Sim», confirmou Geralt. «Um bruxo.»
A de cabelos cor-de-oliva fez uma careta de desagrado, mas abaixou o arco. A de cabelos cor de tijolo observava-o com os olhos arregalados e o rosto, camuflado por listras esverdeadas, imóvel, morto, como a de uma efígie. Tal imobilidade não permitia classificá-lo como bonito ou feio. Em vez disso, o que vinha à mente era a ideia de indiferença e desumanidade, ou até de crueldade. Geralt repreendeu-se mentalmente ao se flagrar, tentando humanizar uma dríade. Tudo o que deveria saber era simplesmente o fato de ela ser mais velha que as outras duas. Apesar das aparências, ela era muito, muito mais velha. E ficaram assim, parados, num silêncio indeciso. Geralt ouviu Freixenet tossir e gemer. A de cabelos cor de tijolo certamente também ouviu, mas seu rosto nem mexeu. O bruxo apoiou as mãos nos quadris. Lá naquele buraco, disse calmamente, jaz um ferido. Se não for socorrido, morrerá. Taesaep, rosnou de cabelos cor-de-oliva, estendendo a corda do arco e apontando a flecha diretamente para o rosto dele. Vocês vão deixar que ele morra como um cão? Perguntou o bruxo sem elevar a voz. Vão deixar que ele simplesmente se afogue no próprio sangue? Se for assim, é melhor acabar logo com seu sofrimento. Cale a boca! Uivou a dríade, passando para a língua comum, mas abaixando o arco e afrouxando a corda. Olhou interrogativamente para a outra. A mais velha fez um pequeno gesto com a cabeça na direção do buraco. A de cabelos cor-de-oliva correu para lá rápida e silenciosamente. Desejo ver a dama Eithne, repetiu Geralt. Estou levando uma mensagem. A que parecia líder apontou para a de cabelos cor-de-mel e disse: Ela vai levá-lo a Duen Canel. Vá. E quanto ao ferido? A dríade olhou para ele com os olhos semicerrados, sem parar de brincar com a flecha ajustada à corda. Não se preocupe, respondeu. Vá. Ela lhe mostrará o caminho. Mas vá embora, cortou ela, comprimindo os lábios. Geralt deu de ombros, virando-se para a de cabelos cor-de-mel. Parecia ser a mais jovem das três, mas podia estar enganado. Notou que seus olhos eram azuis. Então, vamos. Pois é, falou ela em voz baixa, entregando-lhe a espada após uma pequena hesitação. Vamos. Como você se chama? Quis saber o bruxo. Cale a boca! A dríade caminhava rapidamente, sem olhar para trás. Geralt teve de fazer grande esforço para acompanhá-la. Tinha certeza de que ela fazia aquilo de propósito, querendo que o homem que a seguia gemesse no meio da vegetação e desabasse por terra, esgotado e incapaz de dar mais um passo. Obviamente, ela não sabia que estava lidando com um bruxo e não com um humano. Era jovem demais para saber o que era um bruxo. A jovem, que Geralt identificara como não sendo uma dríade puro sangue, parou repentinamente e se virou. O bruxo pôde notar seus seios ondulando debaixo do leve casaquinho e sua dificuldade em disfarçar o cansaço e não respirar pela boca. Que tal diminuirmos o passo? Sugeriu com um sorriso. Não, não sou um elfo. Como você se chama? Brian, respondeu a dríade, retomando a caminhada, mas em ritmo mais lento, sem se esforçar para ultrapassá-lo. E foram andando assim, lado a lado, bem próximos. Geralt sentiu o cheiro do suor dela, o de uma jovem normal. O suor das dríades ressentia folhas de salgueiro trituradas nas mãos. E como você se chamava antes? A jovem olhou para ele com os lábios trêmulos. Geralt achou que ela ficaria revoltada ou que lhe ordenaria calar a boca, mas ela não fez nenhuma das duas coisas. Não me lembro, respondeu hesitante. O bruxo não acreditou na sinceridade da resposta. Ela aparentava ter no máximo 16 anos e não podia estar em Brokilon há mais de 6 ou 7. Caso tivesse chegado ali antes, como criancinha ou bebê, ele não teria detectado sua origem humana.
O fato de ter olhos azuis e cabelos claros não era conclusivo, já que havia dríades com essas características. A prole das dríades, oriunda do contato com elfos ou homens, assumia os genes exclusivamente maternos e sempre era do sexo feminino. Só muito raramente, de uma geração a outra, nascia uma criança com olhos ou cabelos provenientes do anônimo protoplasma masculino. Mas Geralt estava certo de que Brain não possuía uma só gota de sangue dríade. No fundo, tal conhecimento não tinha importância alguma. Independentemente da origem de seu sangue, agora ela era uma dríade. "E quanto a você?" perguntou ela, olhando-o de soslaio. "Como devo chamá-lo?" "Gwynbleidd." "Muito bem, Gwynbleidd. Iremos por aqui." Estavam caminhando mais lentamente do que antes, mas, assim mesmo, bastante rápido. Brain, obviamente, conhecia Brokilon a fundo. Caso estivesse sozinho, Geralt não conseguiria manter nem o tempo nem a direção corretos. Ela, no entanto, era capaz de encontrar atalhos escondidos no meio da vegetação, atravessar desfiladeiros correndo agilmente sobre troncos de árvores derrubadas como se fossem pontes, chapinhar corajosamente por atoleiros cobertos de lemnas, que o bruxo jamais ousaria adentrar e perderia horas, se não dias, para contorná-los. Mas não era apenas da selvageria da floresta que a presença de Brain o defendia. Às vezes a dríade diminuía o ritmo, passando a caminhar com muito cuidado, examinando a trilha com o pé e segurando Geralt pela mão. O bruxo sabia a razão daquilo. As armadilhas de Brokilon eram famosas a ponto de circularem lendas sobre elas. Falava-se de buracos cheios de estacas pontiagudas, de flechas que disparavam sozinhas, de árvores que desabavam de maneira inesperada, do terrível ouriço, uma esfera cheia de pontas que, pendurada numa corda, caía repentinamente sobre uma trilha num movimento pendular, acertando a cabeça de quem estivesse caminhando por ela. Havia também lugares nos quais Brain parava e assoviava melodicamente, recebendo como resposta assovios vindos do meio da vegetação. Em outras ocasiões, ela parava repentinamente, tirava uma flecha da aljava e a colocava no arco, fazia um sinal para que Geralt ficasse quieto e esperava tensa até algo que se movia no mato se afastasse. Apesar da marcha forçada, tiveram de parar para pernoitar. Brain escolheu um lugar perfeito, uma elevação à qual as diferenças de temperatura traziam sopros de ar quente. Dormiram em leitos feitos de samambaias secas, juntinho um do outro, segundo o costume das dríades. No meio da noite, Brain abraçou-o, aninhando-se em seus braços. E nada mais. O bruxo retribuiu o abraço. E nada mais. Ela era uma dríade. Só queria se aquecer. Ao alvorecer, quando ainda estava escuro, retomaram a caminhada. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.